comunidade! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. E hoje eu tenho a alegria, tô assim, uma faceira, como a gente diz no Sul, de receber a jornalista, escritora, cronista, feminista Mili Lacombe. Seja muito bem-vindo, Mili. Obrigada, Mafê. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, assim, que bom que a gente conseguiu fechar essa agenda, né? Sim, delícia. Mili, eu quero começar falando contigo. Tu escreveu um livro recentemente falando o feminismo para não feministas, né? E tu criou no teu canal do Instagram várias análises tendo o feminismo como ferramenta para essas análises. É possível a gente analisar tudo sob a ótica do feminismo? Mafê, essa pergunta é muito boa. Eu vou responder ela de uma maneira curta, depois eu elaboro. Sim, é possível. O livro eu escrevi em coautoria com a antropóloga Paula Lins de Oliveira, né? A nossa ideia sempre foi a de levar o feminismo para além da nossa fronteira. Eu entendo assim, a gente nessa sociedade tão polarizada, a gente está de um lado e um monte de gente está do outro, né? A ideia era dialogar com quem está lá do outro lado. Porque eu acho que as pessoas têm uma rejeição ao feminismo porque não entendem exatamente o que é o feminismo. Primeiro, a gente precisa dizer o que ele não é. Ele não é uma briga de homem contra mulher. Ele não é mulheres pregando o fim dos homens, né? Ele não é um manual, um manifesto a respeito de não ter pelos debaixo do braço, de ter pelos debaixo do braço, de ter pelos... Não é sobre isso. Isso foi, obviamente, uma estratégia criada pelo patriarcado para ridicularizar o feminismo. O feminismo é uma ferramenta de emancipação de todos os seres do planeta, né? Então, a partir do momento que a gente entende o que ele é, e é uma luta para que, por exemplo, homens se livrem do machismo, porque o machismo mata os homens, né? O machismo aprisiona os homens. Eles vão entrar nessa luta entendendo que é pela emancipação deles. E aí a gente consegue olhar para o mundo com as lentes do feminismo. E a partir... É um alfabeto. Você entende uma nova linguagem. E aí você entende como sair de certas situações, né? E vale para todo mundo. E ao mesmo tempo é tão doloroso quando a gente bota as lentes do feminismo, né, Mili? Eu tava vendo também uma análise tua sobre essa questão do futebol. Era sobre um caso específico, mas tu usou uma frase assim que me marcou tanto, porque eu amo futebol, assim, amo estar no estádio. E tu usou a frase assim: a gente ama um esporte que detesta a gente. Né? E como é doloroso quando a gente veste essa lente, né? Sim. Que time você torce, meu filho? Eu sou gremista. A gente ama um esporte que detesta a gente. Então, primeiro, quando a gente põe a lente, a gente entende, a gente vê as correntes, né? A gente vê os grilhões. E não é fácil ver. Às vezes, a gente leva até uma vida mais confortável, embora menos... significativa, quando você aceita os grilhões e você fica ali, né? Então, o futebol, por exemplo, ele revela muitas coisas a respeito de quem somos, né? E dessas opressões todas. Eu costumo dizer que o feminismo é um superpoder, Mafê. Mas, ao contrário dos outros superpoderes, por exemplo, Superman, ele pode escolher não ser ele pode ser o Clark Kent, né? Aí, no outro dia, que ele vai colocar lá a cueca por cima da calça de lycra. Mas, no outro, ele vai ser só um jornalista, né? Um repórter. O feminismo não te dá essa opção. Uma vez visto, não dá para desver. Uma vez entendido, não dá para desentender. Então, não é que você vai sair de casa um dia e vai falar assim: vou fingir que eu não vou ver meu chefe me assediar. Eu vou fingir que eu não estou vendo o relacionamento da minha amiga ser abusivo. Você vai ver. Você vai ver. A partir do momento que você vê, você vai se sentir no dever de tomar alguma atitude. Então, sim, tem esse peso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entende que a gente está... O Paul Preciado, que é um autor que eu gosto muito, ele fala assim: liberdade é um túnel que a gente cava com as mãos. A gente está cavando o túnel, entendeu? E no futebol, tu acha que a gente consegue incidir de alguma forma as feministas? Ou como... Tu acha que um dia a gente vai conseguir transformar esse espaço, né? Que é tão fechado e tão masculinizado. E nessa masculinidade que a gente hoje pode dizer tóxica, assim, né, Mili? O futebol é a última fronteira. Quando o machismo tiver acabado dentro do futebol, é porque ele vai ter acabado em todos os lugares. Ao mesmo tempo, um barulhinho que a gente faça no futebol, ele reverbera muito além, sabe? Uma consciência transformada no futebol. Alguém que tenha percebido, entendi o que é essa luta.
Um cara, não, porque o mesmo machismo que faz com que alguns homens não ouçam a minha voz, o timbre da minha voz, nem consegue alcançar a consciência dessas pessoas. Mas a voz de um homem consegue. Por isso que a gente vai buscando esses caras, sabe? Que queiram entrar na luta com a gente. Por isso também esse esforço do livro, para alcançar, para pegar pessoas lá na outra trincheira. E a gente fala muito de alcançar os homens, o que é fundamental, na verdade, nesse processo, porque a gente precisa de aliados nessa luta, mas também muitas mulheres, né, Mili? O quanto a gente tem essa dificuldade, porque justamente pelo que tu falava no início, de que se estabeleceu que o feminismo é ser contra os homens, né? Aí tem muitas mulheres que dizem, mas eu tenho meus filhos, né? Como é que eu vou ser contra os homens, né? E o quanto é difícil acessar essas mulheres. Algumas das pessoas que a gente mais ama e admira no mundo são homens, né? Não é uma luta contra, é uma luta por direitos, é uma luta por liberdade, né? Mas é uma ferramenta muito tinhosa, muito esperta do machismo. Colocar o sexo oposto. Quem se opõe? A gente não se opõe a nada, né? Então, quanto mais a gente consegue mostrar que não é um contra, porque os caras também estão presos. São eles que mais se matam, são eles que mais adoecem, são eles que são as maiores vítimas de violência, são homens. Só que eles são também os maiores agentes. Aí é que está. Quem está cometendo as violências? São homens. Só que homens, eles se matam entre si, não pela condição de ser homem. Eles se matam entre si porque eles são agentes da violência. Quando eles estão sendo socializados como de menino para homem, passa-se a ideia de que qual é o seu capital simbólico? É ser violento. Você tem o direito... Não é nem que você tem o direito, você precisa exercer essa violência, porque senão você vai ser menos homem. Né? Então, eles exercem essa violência sobre outros homens e sobre as mulheres, que eles aprendem que é uma coisa menor, que é uma coisa desprezível. Como que você ofende um homem? Um menino chuta, você está chutando que nem menina. Você está chorando que nem tua irmã. Você está sendo uma mulherzinha. Então, eles crescem em oposição ao que é ser mulher. É muito cruel porque você entende que o feminino é menor, é desprezível, é recusável. O que você faz, então, com isso? Você mata, você abusa, você elimina. Você está crescendo, tendo esse direito. Estão te falando que se é menor, se não vale nada, eu posso fazer o que eu quiser, tá certo? Então, você sufoca não só no outro, como em você. Você não pode chorar, você não pode ser sensível, você não pode... Isso deve ser horrível para um homem. Deve ser medonho crescer numa sociedade assim, que diz que você não pode chorar, que você tem que manter seu pau ereto o tempo inteiro, porque aí é isso que vai te fazer ser um homem. Gente, que pressão! Que pressão. Né? E aí, como se a gente não tivesse outros problemas, a indústria farmacêutica se organiza para fazer remédio para o pau ficar ereto. Não é esse o nosso problema. Juventude sendo absorvida por isso, né? Porque numa outra análise que eu vi tu fazer... mas se o novo já está nascendo velho, né? Porque os jovens estão absorvidos por isso, né? Mili, imagina, 20 anos os caras estão tomando esses remédios. Isso, exatamente. Só para manter o pau ereto. A gente não precisa de pau ereto, a gente precisa de pau mole. Precisamos de mais pau mole, entendeu? A gente precisa pensar em outros lugares. E tem uma outra perversão que deve ser muito cruel. Porque, assim, eles aprendem que o feminino é desprezível, é menor. Que ser mulher é uma coisa bem pequena. Ao mesmo tempo, eles aprendem que a maior potência deles é o pau. É o órgão que eles têm que ficar ereto. Num homem heterossexual, quem controla o pau do cara? É a mulher. Isso deve ser enlouquecedor. Esse ser desprezível... tem controle sobre o meu órgão mais fascinante, sobre quem eu sou. Gente, deve ser uma loucura ser homem. Eu agradeço todos os dias, Mafê, por ser mulher e lésbica. Eu realmente agradeço. Eu imagino, porque ser mulher e heterossexual também é muito difícil. Porque a gente tem que lidar o tempo inteiro com essas questões, né? Porque é isso, elas atormentam os homens e voltam para nós enquanto formas de violência. Porque é isso, porque aí eles passam a nos ver como inimigas, não como, né, companheiras, né? A relação passa a ser uma relação de disputa, não de construção
construção, né? E por isso que a gente tem aí um país recorde de feminicídio também, né? Sim. Porque a cultura brasileira também, por mais que o Brasil se venda como esse lugar onde as mulheres exibem os corpos, onde, né, uma coisa que parece que haver uma liberdade sexual, na verdade é um país extremamente conservador e a gente está vendo isso, inclusive, na política, né? A gente é o país que mais mata LGBTQs no mundo. E o que mais consome pornografia LGBTQ no mundo. Então, a gente tem um problema psicanalítico. É um problema de divã, né? E isso é muito... Assim, mulheres trans, quase 80% delas são assassinadas com requinte de crueldade. Então, não é só que mata, mata e desfigura. Porque o cara acha que está matando o próprio desejo. Não tá. Não tá. Né? Então, a gente precisa entender quem a gente é. E isso é muito violento com homens também. Mas é tão maluco, porque, assim, eles nascem com um órgão sexual, que é a próstata, que, se estimulada, leva eles ao êxtase. Alguns escolhem não usar. Alguns escolhem... Não, aqui ninguém mexe, ninguém me atravessa, ninguém entra em mim. Isso faz parte da construção dessa masculinidade. Imagina que doideira o mundo ser comandado por um gênero que tem um órgão de prazer que ele escolhe não usar. Pelo amor de Deus, gente. Então, tá tudo errado. E aí também essa questão, assim, quando a gente vai tocar nesses assuntos ou quando a gente vai apontar essas coisas, aí sempre surge assim, mas nem todo homem, né? Eu vi que tu escreveu sobre isso, achei maravilhoso, porque sempre surge, assim. Não, mas nem todo homem, né? A gente está fazendo, por exemplo, outro dia eu fui dar fiz uma mesa em Poços de Caldas, na feira literária. E eu estava falando alguma coisa assim, e tinha um homem lá fora berrando, ele parecia assim, um bichinho pulando, assim. Eu falei, olha lá, ele quer falar. Ele estava falando, eu não tinha ouvido, quando eu vi, ele estava falando nem todo homem. Ou seja, ele se sentiu no direito de interromper um debate cheio de mulheres para chamar a atenção para ele, para dizer nem todo... O que o cara que fala nem todo homem quer dizer? Eu não sou assim. Então, tá bom, meu amigo. Então, a gente vai interromper agora um debate grande para falar de você. Você quer falar de você e das suas qualidades? Porque, assim, vamos supor que eu acredite que ele não seja assim. Do que está melhorando as nossas vidas? Esse alecrim lavar a louça? Ou esse alecrim fazer o supermercado? Não está melhorando a nossa vida. Então, se ele não é assim, ele precisa lutar para que outros não sejam. E parar de cair na tentação de interromper um evento... ou uma mesa, que seja uma mesa com amigas e amigos, para falar, nem todo homem. É infantil, entendeu? Ele está querendo falar dele. Meu querido, não, menos. Não é sobre você. Eu acho que essa questão de tirar do indivíduo... E aí a gente pode ir para uma questão mais macro, assim, né? De também entender a sociedade neoliberal, que nos leva sempre a pensar como indivíduos e não num sistema coletivo. Isso quanto... influencia nas relações que a gente estabelece na vida, né? Muito. Muito, porque a gente é colocado numa relação de competição desde que a gente nasce. Quem é melhor? Quem tirou a nota mais alta? Quem é campeão de não sei o quê? Quem ganhou? E a gente talvez tenha que ser ensinado a colaborar mais do que a competir. Porque viver já é suficientemente difícil, né, Mafê? Assim, a gente é uma espécie que tem a consciência de que vai morrer. A gente tem a consciência de que a gente vai perder antes de morrer. A gente vai, tudo dando certo, a gente enterra nossos pais. É uma coisa brutal, sabe? Você perde amigos, você perde, sei lá, amores, você vai perdendo. Você perde vida, você sabe que está acabando. Você olha no espelho e você já não é mais a pessoa que você era. Lidar com isso já é suficientemente difícil. A gente deveria estar ajudando uns aos outros a passar por essa experiência que é viver. E não competindo, essa lógica empresarial. Você tratar você como se você fosse uma empresa, sabe? E o outro é sempre um concorrente, né? O outro é aquele que está disposto a te aniquilar, é aquele que está disposto a se livrar de você. Né? Então, tem outras coisas, né, nessas relações. A gente está reduzindo a relação a uma relação de competição. E não é isso. A gente não deveria estar aqui competindo, mas isso o liberalismo faz com a gente. Né? Você como propriedade de si mesmo. Né? O homem é o lobo do homem. Isso vem de uma corrente filosófica europeia que a gente alimenta e deu aqui.
Então, é cruel, é perverso isso. E aí vai para dentro das relações afetivas também, né? E aí que era o que a gente estava comentando. Tu estava falando assim, sou lésbica, né? Que isso é um caminho bom, porque se relaciona com as mulheres, mas ao mesmo tempo, inclusive essas relações homoafetivas acabam reproduzindo essas questões por conta desse ambiente que se vive, né? Sim. Porque você tem papéis, né? Tem papéis de gênero que você precisa viver. Então, dizem que a gente aprende que um casal são duas pessoas que cada uma exerce um papel lá dentro, do interior do casamento. E, às vezes, uma relação homoafetiva também reproduz essa lógica, né, hierárquica. E não é assim. Eu acho que a gente está aprendendo sobre não monogamia, né? Acho que tem pessoas falando muito bem a respeito disso. A Jenny Nunes, por exemplo, fala de uma maneira que eu entendo perfeitamente o que ela quer dizer, porque não monogamia não é putaria. Você pode estar numa relação não monogâmica e você não ficar com mais ninguém. Não monogamia fala sobre hierarquia. Aquele relacionamento não é melhor do que outros relacionamentos da sua vida. Então, quando você casa, o relacionamento do casamento não é maior do que o que você vai ter com as suas amigas, com os seus filhos, com os seus amigos. A quem serve uma relação monogâmica? Ao patriarcado. Porque a mulher casa e ela é ensinada de que, então, agora ela vai ter que olhar para dentro, ela vai ter que cuidar daquele cara e dos filhos que ela vai ter com aquele cara. Ninguém ensina isso para os homens. Ele continua saindo com os amigos, ele continua indo jogar bola. A relação não é maior. É só mais uma relação. Se ele quiser ficar com outras mulheres, eventualmente ele vai ficar, porque é isso que os caras fazem, os colegas fazem. Então, o casamento é uma coisa muito diferente para o homem e para a mulher. A gente está vendo pesquisas que começam a ser mostradas que uma mulher que casa morre antes da mulher que não casa. Uma mulher que casa fica mais doente do que a mulher que não casa. A mulher que casa se mata mais do que a mulher que não casa. E é o contrário para os homens. É exatamente o contrário para os homens. Olha que doideira. Muito doido isso. E, na verdade, a gente está tendo um boom hoje. Eu estava vendo que existem muito mais pessoas solteiras do que casadas hoje, né, no Brasil. E eu acho que é um pouco do reflexo disso. Assim, as relações elas estão também buscando se encontrar dentro dessa ordem pré-estabelecida, né? A infelicidade das pessoas, acho que acaba levando para na busca de outras formas, né? Eu acho que as pessoas não estão mais convencidas de que está dando certo, porque claramente não está dando certo. Eu acho que talvez nunca deu, né? Nunca deu. Nunca deu, Mafê. Assim, olha as nossas mães. Por melhor que tenha sido o casamento delas, elas viveram relações abusivas, sabe? Mulheres obrigadas a transar. Obrigadas a transar. A ideia de estupro marital ela é muito recente. E em alguns países ela nem existe ainda. Como assim? E as mulheres foram convencidas de que sim, gente, era um dever. Era um trabalho. É um trabalho. Ele quer transar, que saco. Agora eu vou ter que transar com esse cara, entendeu? Chama estupro, né? A gente precisa entender, a gente está nomeando. É importante nomear. E isso o feminismo faz. O feminismo nomeia. Eu não sabia, até o feminismo me dizer o que era, man interrupting. Eu não estava atenta para isso. Mas estão me interrompendo a todo instante. Por que estão interrompendo? Eu não sabia o que era manspreading até o feminismo me dizer. Por que eu entro no transporte público e esse cara tá abrindo a perna e eu estou encolhida aqui? Sabe? Mansplaining. Gente, eu sei mais de futebol do que esse cara. Por que ele está me explicando futebol? Então, quando o feminismo nomeia, ele faz a gente ver. Sem nomear, a gente não vê, Mafê. Então... E, ao mesmo tempo, tu falas nisso e eu tento acompanhar todas as nomeações, assim, às vezes me dá um nó, assim, porque ao mesmo tempo que eu acho fundamental que a gente nomeie, porque a partir de tu nomear, a coisa passa a existir, ao mesmo tempo é uma avalanche de informações em relação a isso que também acaba gerando algumas confusões, né? Como tu estava falando, a não monogamia não é putaria, né? Então, assim, também gera uma confusão de tantas informações, né, Mili? Mas eu acho que essa confusão ela é muito conveniente para que as coisas continuem como elas são. Porque, é confuso, então começam a explicar também de um jeito errado, sabe? O que é. E você não tem espaço se você não tem espaço para o debate, você não consegue explicar o que é. Porque, por exemplo, é muito fácil você chegar na TV e falar assim, árabes são terroristas. Ninguém vai te questionar. Porque a opinião pública acha que são. Não é verdade. Eles não são.
Eles são as maiores vítimas de terrorismo, né? A campanha de drones dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio é uma campanha terrorista. Mas se você falar isso, ninguém vai te questionar. Mas se você chegar num espaço, por exemplo, numa TV e falar assim, as lideranças, as últimas lideranças nos Estados Unidos, políticas, cometem terrorismo. Você vai precisar explicar do que você está falando. Assim, como assim? Você está dizendo que os Estados Unidos são um país terrorista? Sim, eu estou dizendo que os Estados Unidos são um país terrorista. Mas se eu não tiver espaço para explicar, eu vou passar de louca, entendeu? Essa pessoa é uma extremista, ela é maluca. E não, essa colocação, esse postulado está correto. Os números mostram. Não há nenhum outro país no mundo hoje capaz de cometer mais terrorismo ou agindo de forma mais do que os Estados Unidos. Mas se a gente não tiver tempo para explicar... Então, eu acho que o feminismo, você fala assim, man interrupting. Se você não tiver tempo para explicar, você não vai conseguir fazer as pessoas entenderem o que é. Não monogamia. Não monogamia é putaria, gente. Né? Vamos para o intervalo, então. Essa pessoa está falando em putaria. Não é putaria. Então, sem tempo, a gente não consegue passar um recado que é contrassistêmico. O que está dentro do sistema é só você falar e ir passando. O outro não, você vai precisar de tempo para elaborar. E também nesse lugar do conservadorismo, né, que a gente vive assim, que tudo vira uma guerra cultural, tudo vira e quantos, por exemplo, aí eu já quero entrar na área da política, o quanto, porque também tudo é político, né? O quanto a extrema-direita se apropria disso para para fazer um terrorismo, né? Para criar na cabeça das pessoas que isso é o que nos leva ao caos. Sim. Nós estamos no caos econômico porque as feministas estão tomando a frente, estão querendo mandar nos homens, enfim. E isso também vai cerceando todos os espaços e as possibilidades de debate, né? Vai, mas eles partem de uma realidade, né? Não deu certo, não está dando certo. E eles vêm com um discurso que faz sentido. Gente, tá ruim, não tá a vida de vocês? Porque, assim, a gente está vivendo de novo no estado da natureza. É um contra o outro. Você e sua família lutem. E é o empresariado que vai te salvar. É o grande empresário é o Pablo Marçal que vai te salvar. E faz sentido, porque realmente, se você olha para a vida do Pablo Marçal, ele do nada construiu milhões. Ele não fala inglês, ele vende curso de inglês. Ele é um gênio. E ganha muito dinheiro com isso. Então, a pessoa que acha que está vivendo no estado de natureza, porque nada está dando certo, ela está trabalhando 17 horas por dia, 7 dias por semana, e tem alguém que está dizendo, realmente, está difícil sua vida, cola na minha, que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, a pessoa vai. Por que a esquerda está fazendo? Tentando negociar com essa pessoa aí. Não, agora vai dar certo, vem com a gente, vamos conversar. Vamos construir um futuro de possibilidades, né? Exato. E não rola assim, não vai rolar assim, sabe? Então, o discurso da direita ele é mais imediato. Ele também não vai dar certo. Mas ele cola mais na realidade do que está vivendo a classe trabalhadora hoje. Por isso que tanta gente vai. O Pablo Marçal teve uma votação estratosférica na periferia de São Paulo. Não é à toa. E vários setores da esquerda, eu acho que agora, até nesse momento que a gente está vivendo, me parece haver, ao menos, né, superficialmente, uma superação desse debate de que essas pautas identitárias, como se costuma chamar as nossas pautas de luta, atrapalham o processo de construção da luta de classes, né? O que tu pensa sobre isso, Mili? Então, eu acho que a esquerda, ela está lutando com uma linguagem que não é dela. A esquerda está falhando demais em nomear as coisas. Por exemplo, pauta identitária. O que é a pauta identitária? Não existe nenhuma luta política que deixe de ser identitária. A luta política mais identitária que existe é o fascismo. O fascismo é uma luta de homens brancos, heterossexuais, por mais poder. Então, toda luta é identitária, né? A partir se a gente tem que questionar alguma agenda identitária, a gente tem que começar a questionar a agenda identitária do homem branco heterossexual, que é quem está conduzindo o mundo para esse lugar aí. O bolsonarismo tem uma pauta identitária muito clara. O homem manda, a mulher obedece, a família é o centro de tudo, e é hipercristã, né?
o Deus do Velho Testamento, mas enfim, é isso. O que é a pauta identitária das feministas? O que é a pauta identitária dos movimentos negros? É uma pauta universalista. Ela não é uma pauta identitária nesse sentido. Porque é o que a Angela Davis falou. Quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sociedade com ela. Isso é uma pauta universalista. E é verdade. Quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta todas as camadas da sociedade com ela. Então, isso vai ser benéfico para todo mundo. As nossas agendas, elas são universalistas. E a esquerda deveria abraçar isso e não ridicularizar a linguagem neutra, por exemplo. Porque ela é importante. Esse sistema binário da diferença sexual, homem e mulher, rosa, azul, um manda, o outro obedece, ele é o que está fazendo as nossas vidas serem um inferno. Por que a gente não pode pensar numa linguagem que não fale nem com homem nem com mulher? Se eu entro num auditório e tem 30 mulheres e um homem, eu fui ensinada a falar bom dia a todos os que aqui estão. Por quê? Por que eu não posso falar bom dia a todos os que aqui estão? Por que eu não posso usar a linguagem neutra? Mas a direita faz isso muito bem. Ela ridiculariza a linguagem neutra, ela convence a gente de que é uma luta menor. Vocês estão aí morrendo de fome e os caras estão brigando para falar a todos. Faz sentido se a gente não explicar como esse sistema binário da diferença sexual é o que, no fim do dia, nos oprime. Mas a esquerda não faz isso. A esquerda não consegue pautar aborto, Mafê. Sim. A esquerda não... A ministra da Saúde, que agora saiu, a Cida Gonçalves, acho que era esse o nome. Não, a Cida era das mulheres. A Anísia Trindade. A Anísia Trindade. Ela foi dar uma entrevista para a Folha e a repórter perguntou de aborto. Ela falou, não quero falar sobre isso. A repórter perguntou de novo, ela falou, vou interromper essa entrevista. Como assim? Um discurso da Damares. A Damares poderia falar, vou interromper essa entrevista. Aborto não é aborto é questão de saúde pública. Falar de aborto é falar de transporte público gratuito, é falar de saúde, é falar de creche pública, tudo isso falar de aborto. Porque como que você pode proibir o aborto, obrigar as mulheres a terem filho, e depois que o filho nasce, você fala literalmente, foda-se. A partir de agora, se eu quiser que o exército entre na periferia e mate seu filho, é um direito do Estado fazer isso. Que é exatamente o que acontece. Falar de aborto é falar de tudo isso. E a esquerda se acanha. Vive numa dificuldade de romper os tabus, né? Os silêncios. E é isso, e mantém a estrutura de opressão, né? Porque é sobre isso que a gente está falando, né? A gente está falando de gênero. O debate de gênero é central hoje. O Lula não consegue... Para o Lula, a classe trabalhadora ainda é um homem branco ou pardo, de classe média, na porta da fábrica. Ele não enxerga o trabalho reprodutivo. Ele não enxerga o trabalho de uma mulher dentro de casa. Ele não enxerga esse trabalho invisibilizado. Ele não enxerga o trabalho das mulheres. Ele não enxerga. Simplesmente não enxerga. E não quer saber. Quando ele fala assim, ele precisa nomear ministros para o STF. Ele nomeou 2 homens. Né? Só tem uma ministra agora lá no STF. E, na época, ele falou assim, antes de nomear, ele falou, eu não serei pautado pela agenda identitária. Mas como não foi? Ele nomeou 2 homens como ele. Ele foi pautado pela agenda identitária. Ele não foi pautado pela agenda universalista. Por essa, ele não foi. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, diz, mas é porque também tem que entender a geração, né? Essa questão geracional, né? Os homens da geração do Lula não conseguem enxergar isso. Mas, na verdade, a gente, quando fala cobra o Lula, a gente está cobrando uma posição do próprio partido, do PT e do governo em relação a isso, né? Uma pauta que está aí sendo debatida, ao menos por muitas mulheres que estão na política, que é a questão da pauta dos cuidados. Enxergar o trabalho das mulheres como o trabalho que deveria ser, inclusive, remunerado, o trabalho do lar, né? Sim. Se não consegue enxergar, talvez tenha 2 motivos. Um, porque não quer enxergar, então isso é um problema. E o outro, talvez, porque seja um problema cognitivo mesmo e também não serve para liderar. Então, nos 2 casos, não nos interessa. Claro. Exatamente. O quanto a gente precisa distribuir as lentes do feminismo por aí, né, amiga? Isso. E assim, também, já não está na hora mais da gente se contentar com ter que a gente escolher entre um machista escroto ou um machista legal. Não queremos machistas mais.
Não queremos. A gente está falando de uma estrutura muito grande. Eu não quero mais ter que ficar com um machista legal, um machista engraçado, um machista fofo. Não me interessa mais isso. O esquerdomacho, como a gente chama. O esquerdomacho, exatamente. Que virou até uma figura caricata. Assim, a gente abre na internet, eu adoro aqueles memes. Bonezinho do MST, sandalinha. É maravilhoso. Porque eu prefiro 1000 vezes dialogar com alguém lá do campo oposto do que com o esquerdomacho. Porque o esquerdomacho, ele acha que está enganando alguém. E aí ele finge que está te ouvindo. E ele faz aham. E no fim do dia ele vai cometer algum ato machista, que vai ser bastante problemático, sabe? E não vai conseguir entender por que aquilo é machismo. Eu estou no futebol. É difícil. Eu imagino. Esse ambiente do futebol, como a gente estava falando lá no começo, né? O dia que a gente romper essa barreira do futebol, a gente conquistou todos os outros espaços, né, Mili? Sim. Inclusive, assim, mesmo com o avanço, a projeção do futebol feminino, que vem crescendo, né? Ganhando um pouco mais de destaque. Eu tenho uma sobrinha que joga no Grêmio. Que legal. Mas assim, eu vejo... Para ela chegar nesse lugar, né? Foi tão difícil, assim, a família teve que abraçar tanto essa causa para garantir que ela pudesse jogar futebol desde pequenininha, nas escolinhas. O quanto se sofria preconceito da sociedade em relação a isso, sabe? Já de taxar a menina. Quanto precisou de apoio familiar para chegar até esse lugar. O quanto a gente vê, a partir daí, que apesar de termos evoluído, ainda resta um longo percurso, né? Já é bem diferente do que era... Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Mulheres e futebol. Ainda tem um monte de preconceito. Embora não seja mais ilegal, já foi, né? Durante 40 anos foi ilegal. Mas agora a gente ainda tem que lidar com preconceitos, né? Então tem muita coisa, Mafê, para fazer. Mas já é bonito a gente ver um monte de menina fazendo, sabe? Porque as meninas, quando tem meninos e meninas numa família, o que é normal ainda hoje? Do almoço de domingo, acabou o almoço, as meninas vão ajudar as mulheres a arrumar a cozinha. Os meninos podem ir lá fora brincar. Então, as meninas crescem ouvindo os meninos subirem a árvore, brincar. E elas estão ali aprendendo a lavar louça, arrumar a cozinha, cozinhar. É isso, ajudar as mães, as tias, as avós. E os meninos estão lá fora brincando. A gente já começa a empilhar raiva, mesmo sem saber, quando a gente é criança. Né? E uma hora essa raiva sai da gente, né? O bom do feminismo é que ele organiza a raiva, porque a raiva desorganizada mata a gente, mas a raiva organizada, ela move a gente. Então, o feminismo é isso, é um grande organizador da raiva coletiva. Muito bom. E essa questão ainda do futebol feminino, além dos preconceitos, existe muitas desigualdades de tratamento, de valorização salarial, enfim, né? Sempre se trata como uma coisa menor, quase como, as meninas estão se divertindo e nós estamos aqui fazendo algo sério, né? Exato. Que é mais ou menos a diferença salarial que a gente vive nas nossas vidas hoje, né? Um cara que faz exatamente o que a gente faça, ganha mais, porque ele é homem. Só porque ele nasceu com um pinto. É um homem cis, nasceu com um pinto, pronto. Tá aí, você vai ganhar mais. Qual é o sentido disso? Nenhum sentido. Mas hoje de manhã eu estava pensando, né? Quantas vezes eu já vi, nesse mundo corporativo, um homem que erra no trabalho, ele é promovido. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Porque o sistema diz para ele, não fica assim. Toma aqui. Você agora vai ser promovido. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. E uma mulher que erra está fora. Acabou. Entendeu? Isso também é perverso, né? E isso a ideia de um salário maior vem daí. Mulher é descartável. Homem não. Homem cuida da família. Mulher engravida. Mas homem não tem filho? Mulher tem filho sozinha, basicamente, né? Então, tudo isso assim. Eu estava vendo também uma pesquisa recentemente de falta no trabalho de homens e mulheres, né? Mulheres em idade de engravidar. Elas faltam 4 dias a mais que eles. Tirando a licença maternidade, tá? Com a licença maternidade. O que acontece é o seguinte, homem fica doente, não vai. Mulher vai mesmo doente. É uma diferença muito grande. Imaginando 5, 6 meses de licença maternidade, é um número é igual. As faltas são iguais, mas quando você vê uma mulher grávida, você já fala, essa daí vai faltar bastante no trabalho. Você não calcula, esse cara não veio hoje, ele não veio ontem, você não calcula isso, mas é igual.
Olha que doideira. É doido mesmo, é doido. E sempre que a gente vai discutir da necessidade da ampliação da licença maternidade, já vem esse, mas aí sim que vai acabar. As próprias mulheres ficam com medo, inclusive, desse debate. Isso das mesmas pessoas que dizem a família é a coisa mais importante. Não deram um golpe em nome de Deus, da pátria, da família? A família de quem é importante se a gente questiona a licença maternidade? Porque, em tese, a mãe está lá cuidando de um filho. Porque a ideia também é assim, gente, ela está descansando. Eu não tenho filho, Mafê, mas assim, descansa, Mafê? Tem algum período de descanso? Não. Então. Não, mãe nunca descansa. Não tem férias, não tem final de semana, não tem nada. É isso. E a gente aprende que maternidade isso é amor. Chama amor, não chama trabalho. É muito bem feito. É realmente muito bem feito para fazer a gente seguir sem reclamar. Exatamente. E sem pegar em armas. Principalmente. Não, porque é isso aí. Como é que tu vai reclamar? Então, tu não ama teus filhos? Exato. Exatamente. Você não pode... Reclamar é sinal de que você não é uma boa mãe. Você não ama seus filhos. Mas tu engole aquilo e o pai pode ter saído de casa quando a criança tinha 6 meses. Sim, e nunca mais. Nada. Tá vivendo a vida... livremente. Exatamente, é muito bem amarrado. Mas tu estava falando sobre uma questão dos bolsonaristas e do bolsonarismo, e eu vi que tu, além de tudo, a Mili também dá dicas literárias no Instagram dela, que é maravilhosa. E eu vi tu falando sobre um livro do Trans e a Vertigem, do Rodrigo Nunes, que era justamente como dialogar com o eleitor do Bolsonaro, né? Não misturar os eleitores com o bolsonarismo. E eu acho tão importante a gente pensar justamente isso, né? É possível dialogar com essa turma? Então, foi só quando eu li o livro do Rodrigo que eu entendi que o bolsonarista, ele não é o Bolsonaro. Conheço hoje muitos bolsonaristas que são pessoas... Elas estavam desesperadas. Seguem desesperadas. E alguém está falando com elas, é por aqui. Outro dia eu peguei um taxista... E aí ele reclamou da vida, ele reclamou que ele estava trabalhando demais. Ele disse que ele não estava aguentando, que o filho dele tinha se metido com drogas, que ele estava ficando doente, que a mulher dele tinha ficado doente, que ela era também diarista e que ele já não estava mais conseguindo colocar dinheiro em casa. Um cenário bem trágico, assim. Aí ele falou para mim, mas você sabe de quem é a culpa, né? Eu falei, não. Ele falou, dos gays. Eu falei, como assim? Ele falou, é isso, desde que homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, que aconteceu isso nas nossas vidas. Então, assim, tem um espaço para... É claro que ele está envenenado. Ele foi envenenado. Por isso, do gênero, né? Essa é a verdadeira ideologia de gênero, né? Sim. Existe uma ideologia de gênero. Ela é usada todos os dias pela direita. E extrema-direita, que hoje é a mesma coisa. Então, esse cara está desesperado. E tem alguém dizendo, vem por aqui. Vem por aqui. A igreja chega onde o Estado não chega. A gente vai criticar em que termos isso? A única coisa que a gente pode fazer é fazer o Estado chegar onde a igreja não chegou. Então, eu comecei a separar o bolsonarismo do Bolsonaro ali, sabe? Essa ideia de pobre de direita, ela é horrorosa. Ela é muito, muito ruim, sabe? Porque as pessoas estão tendo vidas miseráveis. E elas vão olhar para onde elas tiverem que olhar para sair disso. O problema é o rico de direita. O problema é a oligarquia. É esse o problema. Não, e quando a gente já estigmatiza, né? Já diz, o pobre de direita, isso. Tu já empurra, tu mesmo faz o trabalho de empurrar essa turma, né, no colo dessa gente. Exato, como se eles não tivessem a capacidade de pensar. Como se eles fossem burros. Não são. Eles simplesmente não estão dando conta de viver. E estão olhando para alguém que o discurso fala assim, realmente, você não, agora vem comigo, porque é uma luta de todos contra todos, vem salvar você e a sua família. Vamos aqui contra os gays. Bom, me dá alguém para ir contra, né? É o princípio do fascismo. E ao mesmo tempo, a gente também fica, às vezes, impressionado com essa questão de agora está se falando na taxação dos super ricos, da necessidade de taxar os super ricos no Brasil que não pagam impostos enquanto o trabalhador paga. E tem uma parte da classe trabalhadora que é contrária a isso, né? Isso tu acha que é por conta dessa esperança de um dia chegar lá e ser rico, Mili? Eu acho que a gente não sabe o que é classe trabalhadora. Se você depende de um salário para viver, você é a classe trabalhadora, mesmo que seja 50 mil reais seu salário.
Você ganha 50 mil reais, você gasta 51 mil reais, você é classe trabalhadora. Quase todo mundo é classe trabalhadora. Se você não vive de rentício, você não pode parar de trabalhar. Ou é uma notícia. Se você não pode parar de trabalhar hoje, você é classe trabalhadora. Se você depende desse salário, você é classe trabalhadora. Só que convencem a gente de que a gente está mais perto da elite do que do pobre. Não estamos. A gente está mais perto do pobre. Hoje em dia, esses caras muito, muito ricos, a gente nem vê mais eles. Eles não andam mais de carro, eles voam. Eles andam de helicóptero. Eu fui entrevistar uma vez a Angélica, eu fui lá na casa dela. E aí eu estava esperando, uma casa bem bonita lá no Rio. Eu estava esperando ela numa sala grande, e aí tinha uma série de funcionários, né, todos uniformizados, e eu vi um diálogo de um com o outro, assim, cadê seu Luciano? E o outro falou, já decolou. Como assim, gente? Já decolou? Claro. Sabe? A gente não se vê mais no aeroporto, a gente não se vê, eles não fazem compra no supermercado, eles não... E sabe qual é o problema disso, Mafê? Eles não sabem o que está acontecendo de fato. Eles não sabem o que está acontecendo na Praça da Sé. Eles não sabem o que está acontecendo no Minhocão. Eles não sabem que a gente tem uma legião, The Walking Dead, né? Eles não sabem que já viramos uma distopia. Eles não veem. Então, eles estão convencidos de que eles podem continuar decolando para onde eles quiserem, fazer alguma ação filantrópica, aí faz lá um leilão, que vai todo mundo muito chique no leilão, uma vez por ano, doa, aí a imprensa repercute aquela doação, e que tá bom, e que a gente vai sair desse lugar. Não vamos, a gente está acabando com a possibilidade de existir enquanto espécie. Sim, de existir lugar para estar. Assim, a gente vai ser a primeira espécie que vai ter se auto-extinguido. É fascinante isso, né? E a gente se acha muito inteligente. Os dinossauros podem culpar o meteoro, a gente não tem quem culpar. São as nossas ações. E é esse tipo de coisa. Então, a gente tem que parar e tentar se reorganizar. Mas está difícil a gente encontrar esse espaço, né? Eu sei que não mobiliza ninguém a gente achar que vai acabar, né? Porque é isso, já que se vai acabar, então dane-se. Não, e a própria religião, ela apresenta isso, né? O juízo final, se vai acabar e tu vai te salvar para os reinos dos céus, né? Então também tem isso, né? Sim, e não diz respeito à vida depois daqui, diz respeito à vida antes da gente morrer. É com essa vida que a gente tem que estar preocupado, né? Mas sim, é um artifício muito inteligente, né? Tanto faz o que você sofre aqui, porque depois terás o reino dos céus. Exato. Ninguém sabe o que vem depois. Não sabe nem se existe alguma coisa depois. E é tão engraçado porque a gente estava falando sobre isso, né? De que a esquerda tem essa dificuldade porque não trata da questão imediata das pessoas. Ela apresenta um projeto de futuro, né? Vamos lutar juntos para alcançar aquilo. E isso é difícil, então as pessoas querem uma coisa imediata. E, ao mesmo tempo, a direita se agarra nessa coisa da religiosidade e diz, bom, mas o sofrimento aqui na Terra vai valer a pena, né? Para um futuro. E isso leva as pessoas, né? E não existe, né? Não tem nada que garanta que tem amanhã. Tudo que existe é aqui agora. Tudo que tinha que acontecer está acontecendo. A gente só tem hoje. Então, tem que fazer hoje. A gente não luta porque a gente quer ganhar. A gente luta porque é a coisa certa a se fazer. Ninguém sabe onde vai dar. A gente tem que lutar porque a luta é o meio, é o sentido, é o significado de uma vida. Né? Tem aquele samba da Mangueira lindíssimo. História para fazer gente grande ninar, uma coisa assim. Na luta que a gente se encontra. É isso, exatamente. Mili, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu também quero falar contigo sobre um episódio da tua vida que marcou, que é aquela questão, aquela treta com o Rogério Ceni, mas que eu achei muito interessante numa entrevista que tu deu, que tu fala justamente, tu usa uma frase, né, que já existe, mas que tu fala sobre a gente se reconciliar e que os nossos erros, os tropeços, também fazem parte de ser quem somos. Eu queria que tu aprofundasse um pouquinho sobre isso, porque a reação, geralmente, das pessoas é negar o que a gente, né, os tropeços do caminho, né? E eu achei tão interessante, tão filosófico, isso eu achei tão legal. Eu vou fazer um TED depois de amanhã sobre isso. Que legal! Sobre errar. Porque é isso, assim, a gente erra, né? Todo mundo erra. O erro, ele é a condição do crescimento. Mas a questão é que nessa sociedade que diz que errar é fraqueza, associa o erro, a fraqueza é a vulnerabilidade, então a gente se sente impedido de errar.
Errar passa a ser uma vergonha. Então, você não quer se associar àquele erro. Mas o erro é uma cicatriz. Ele faz parte das nossas vidas. Eu gosto muito da ideia de que Ulisses, né? Ele saiu da ilha de Ítaca, ficou décadas guerreando por outras ilhas. Quando ele volta, a Penélope, que é a mulher dele, reconhece ele só por causa de uma cicatriz. A história foi escrita há 3.000 anos. A gente é a história das nossas cicatrizes, porque elas conduzem a gente para um outro lugar, um lugar melhor, um lugar melhorado. Mas aí, Mafê, a gente tem que se perguntar quem pode errar nessa sociedade. Mulheres não podem. Minorias políticas não podem errar. Porque a gente passa... Ó, tá vendo? Não servia mesmo, tô dizendo. Mulher não sabe. Se você sair daqui agora e vir uma mulher que não consegue fazer baliza, você vai falar, olha só, nenhuma mulher não sabe dirigir. A prova está aqui. Você vê um homem que não consegue fazer baliza, você vai falar assim, o Luiz Henrique não sabe fazer baliza, gente. Homem sabe. Então, o erro é muito importante. Eu acho que ele é um espaço muito bonito para que a gente se reencontre. Mas é muito triste que não são todas as pessoas que têm o direito de errar, sabe? Uhum. Que era também o que a gente estava falando lá, né? A questão de como o homem é tratado quando erra e uma mulher, né? Essa própria questão que tu viveu, né? De na televisão já te botam na geladeira, mas tudo muito por conta, tá aí o gênero de novo. Isso, exato. Estabelecendo essa relação. Exato, né? Não quer dizer que eu não tenha errado, mas quer dizer que a gente, mulher, quando erra, ela vira um marco, um argumento, um monumento para dizer assim, tá vendo? Não servia. Mulher ainda mais no não futebol, pode. né? Mulher vai querer estar metida a falar de futebol. Você erra pelo gênero. E por isso é mais pesado. Mili Lacombe, eu amei conversar contigo e te receber. Foi bom demais. Muito obrigada, viu? Mafê. Obrigada a você, foi um prazer. Que a gente se encontre ainda muito mais. Sim. Gente, esse foi o CultivaCast. Bom demais. Se vocês gostaram, assim como eu, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, engajem o nosso conteúdo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.